disse a mesma coisa, porém de uma forma mais suave. Que, em resumo, foi: o back-end do Bubble é uma merda. Me perdoem a expressão, a palavra, mas é um back-end, é um servidor de back-end extremamente limitado. E eu fui estudar isso para entender. E eu disse, tá, tudo bem, já sei qual é o problema. Então, qual é a solução, Renato? Qual é a solução, Robson? O Renato me disse, o Bubble vai te oferecer para você aumentar o seu plano. Dizer que você está consumindo muito recurso do servidor e você aumenta o plano. Você vai aumentar em 5 vezes o preço para ter 3 vezes mais do processamento. Então, não aceite. Você tem que procurar alguma solução externa que receba esses webhooks da conversa dos leads que seu aplicativo está tratando e faça uma fila de entrada, porque o Bubble não consegue processar mais de 200 threads ao mesmo tempo. O que é mais de 200 threads ao mesmo tempo? É mais de 200 ações ao mesmo tempo. E estava chegando muita informação e o Bubble estava se perdendo. E quando ele se perde, ele não tem uma solução de fazer fila, de pausar ou de avisar que está tendo algum problema. Ele simplesmente cai. Ele não tem solução para isso. Ele cai como caiu aqui a minha aplicação, até o front-end caiu. Certo? E aí o Renato falou, procura o PipeDream e vai fazer fila lá no PipeDream. Você joga o webhook no PipeDream, pega esse webhook, coloca em fila, tem algumas soluções lá. Quando você for pesquisar, você vai encontrar e manda em fila para o back-end do Bubble que ele vai conseguir resolver. E aí eu falei com o Robson disse, é exatamente isso mesmo. Mas eu vou te dizer uma coisa, esse é um dos problemas. E aí eu fui entender, fui buscar mais informações e consegui aprender como é que o Bubble funciona. Isso aqui é um gerenciador de containers que eu montei para a solução de um aplicativo. Quem trabalha com programação sabe o que é Docker. Para quem não entende, para quem não sabe o que é, eu vou tentar resumir. É como se você fizesse uma cápsula, pegasse o seu aplicativo completo, colocasse dentro dele, com todas as regras de funcionamento, uso de memória, uso de processador, e subisse para o servidor. Então, quando você migra do plano gratuito para o plano pago, você está rodando em um container, em uma aplicação lá do Bubble, que ela tem uma limitação do plano gratuito. E aí você troca a aplicação para o plano pago, que tem um pouco mais de recursos, certo? E aí eu pensei, ele vai aumentar a capacidade em 3 vezes, mas não vai resolver, porque eu estou trabalhando com WhatsApp. E ele recebe lead, ele recebe muita coisa ao mesmo tempo. Eu não vou dizer para o cliente, olha, diminui teu fluxo. Pelo contrário, eu vou arrumar uma solução para resolver o fluxo. E aí, ao invés de trabalhar com o PipeDream, que foi a solução que o Renato deu, eu passei a montar servidores em máquinas virtuais. Passei a criar servidores e passei a subir algumas soluções. E eu criei, na época, uma suíte, um pack de soluções que envolve o N8N para processar as requisições de back-end, para processar todo o back-end, 2 bancos de dados, um relacional e um não relacional, que é o MySQL e o MongoDB, para trabalhar com banco de dados, uma cópia no Google Drive, por questão de segurança, e eu processo todo o back-end e depois só faço uma única requisição no ponto final do Bubble, só para ele poder extrair as informações e gerar o front-end. Isso foi em fevereiro, não tem nada a ver com preço. Essa história de preço foi uma coincidência. E aí eu passei a oferecer esta solução aqui em alguns grupos, e alguns desenvolvedores e algumas empresas me contrataram. E durante o mês de março, eu passei a montar servidores de back-end. Essa relação aqui é uma relação de servidores de clientes que estão com o próprio back-end funcionando, rodando em algumas máquinas virtuais espalhadas por alguns provedores de serviço. Quando estourou a bomba de cobrança por workload, este aplicativo aqui que eu falei que deu problema, abriu o gráfico dele. E eu percebi uma coisa. Aquele endpoint que eu retirei, que recebia mensagem do WhatsApp, e eu passei a processar aqui no N8N, para depois jogar a informação lá no Bubble, que é esse node aqui, é esse workflow aqui, certo? Recebe o webhook, faz um passo no JSON, aí vai na tabela, aqui ele ainda está consultando a tabela do Bubble, vai na tabela do Bubble, cria uma mensagem,
busca um usuário, faz um filtro para saber quem é o usuário dessa mensagem, busca um produto para saber qual é a seção do WhatsApp, busca o cliente para saber se ele existe ou não, se ele existe, termina o fluxo, se ele não existe, faz um filtro para extrair o DDI dele e ver se é do exterior ou é do Brasil, cria o cliente, atualiza com, aí não tem esse node nativo, atualiza com um pequeno código no JavaScript, atualiza a lista e atualiza a lista final lá no Bubble. Este fluxo causou uma redução de consumo de 90% em workload no Bubble. O que é que isso representa em números concretos? Significa que reduziu de 10 milhões por dia para 1 milhão por dia, ou seja, nada. Porque 1 milhão por dia não tem viabilidade. Se você for na calculadora de preços do Bubble que ele lançou hoje e disser que teu aplicativo consome 1 milhão por dia, ele vai dizer, não tem plano para você, vamos conversar. Porque se for contar por York Unit, vai dar $10.000 por mês. Então, o próximo passo que eu combinei com os donos do aplicativo foi tirar o banco de dados. Depois de tirar o banco de dados, eu disse para eles, grave